Áries, preste atenção. Algo está mudando ao seu redor agora. Algo rápido. Algo forte. Algo que você não deveria descobrir tão cedo. 3 de dezembro não é apenas um dia. É um ponto de partida, uma pulsação, uma mudança, uma mensagem secreta destinada apenas a alguns escolhidos. Alguém tentou te impedir. Alguém tentou bloquear seu sucesso. Alguém pensou que você não veria. Mas a energia mudou. A situação se inverteu no momento em que te pressionaram. O dia 3 de dezembro despertou para você. Áries, isso não é sorte. Isso é seleção. Você foi escolhido para uma mudança que outros jamais compreenderão. E aqui está a parte que mais te afetará. Sua primeira grande vitória não será suave. Não será gentil. Não chegará embalada como um presente. Ela te atingirá como um choque, um puxão repentino, uma quebra na sua rotina, um erro na sua agenda, um momento que te fará olhar para trás. Ignore, e a chance se foi. Reconheça, e tudo se acelera. Algo está por vir nas próximas 24 horas. Áries, algo exato, algo poderoso, algo que leve o seu nome. Prepare-se. Áries, o dia 3 de dezembro não está vindo de fora. Está emergindo de dentro de você, como algo enterrado sob a sua pele finalmente despertando. Essa energia não está vindo para você. Ela está vindo através de você. Uma mudança rara está acontecendo. Silenciosa, intensa, intencional. O tipo de mudança que apenas algumas pessoas sentem antes que ela chegue. As pessoas próximas a você não a sentirão. Elas não notarão o que está crescendo em seu espaço, mas você notará, porque este sinal não foi feito para todos. Foi feito para os poucos que conseguem lidar com o poder. Você é um deles, Áries. Algo oculto está se movendo em sua direção. Algo codificado, algo antigo, forte no momento exato. Isso não é aleatório. Isso não é acaso. É um padrão se formando após um longo período de silêncio. Você sentirá isso primeiro em seu corpo. Seu coração pode bater de forma inesperada. Seu peito pode parecer pesado em um momento e leve no seguinte. Seus pensamentos podem silenciar repentinamente, como se o universo estivesse limpando o ruído para abrir espaço para uma mensagem. Sua intuição ficará mais aguçada, quase a ponto de causar dor, e você se verá reagindo a coisas antes mesmo que elas aconteçam. Você terá a sensação de estar à beira de algo imenso, mas ainda não conseguirá vê-lo. Apenas pressentirá. Apenas sentirá a pressão aumentar. Antes que o dia 3 de dezembro revele o que reserva, você será atraído por momentos que parecem desconexos, mas estão conectados. Um silêncio repentino no seu dia. Um deslize numa conversa. Uma mudança no comportamento de alguém. Uma memória antiga que retorna sem motivo aparente. Um sonho estranho que parece muito real. Uma voz interior dizendo: preste atenção. Áries, este é o seu sinal. Sua energia está se preparando para um impacto. Não para o caos, mas para a mudança. Uma reinicialização. Uma reconfiguração. Uma ascensão que você vem esperando sem nem mesmo saber. Por meses, algo tem rondado você, como um ciclo que tenta se repetir, como um padrão que se recusa a te deixar ir. Esse ciclo se rompe no dia 3 de dezembro. No momento em que se rompe, o seu mundo reagirá. Pessoas que te evitavam se sentirão atraídas por você novamente. Pessoas que te subestimaram se sentirão desconfortáveis. Pessoas que duvidaram de você de repente sentirão o seu poder. Essa mudança transforma a sua presença, o seu tom de voz, a sua influência, toda a sua energia. Áries, você está entrando numa frequência que exige respeito porque carrega verdade, fogo e clareza. E quando essa energia se eleva, tudo o que for falso ao seu redor se desfaz. Tudo o que for instável desmorona. Tudo o que for construído sobre o medo se quebra. Tudo o que estiver te drenando irá embora por conta própria. Isso não é punição. É purificação. Mas eis o que você precisa entender. O primeiro sinal dessa mudança virá como um aviso. Não porque você esteja em perigo, mas porque o universo usa o choque para despertar aqueles que estão destinados a ascender. Sua bênção não chegará suavemente. Ela chegará como uma conexão perdida, uma espera, uma mensagem mal interpretada, uma forte sensação repentina, um momento que o força a parar. Você pode sentir que algo está errado, mas o que realmente está acontecendo é um alinhamento.
Seu caminho está sendo redirecionado com força porque seu próximo capítulo exige que você saia do espaço que o mantinha pequeno. Nas horas que antecedem o dia 3 de dezembro, você perceberá que seus sentidos estão se aguçando. Os sons parecerão mais nítidos. A percepção do tempo parecerá estranha. As palavras das pessoas revelarão significados ocultos. Seus sonhos podem trazer mensagens que se assemelham mais a memórias do que a histórias inventadas. É o seu radar interno se ativando. É o seu instinto se aguçando a um nível perigoso. O nível que apenas líderes, pioneiros e almas escolhidas alcançam. Áries, o universo não está mais sussurrando suavemente para você. Ele está falando em um tom que exige sua atenção. Algo raro está se formando nos bastidores. Uma mudança de poder, uma mudança no destino, uma mudança no acaso. E desta vez, você não está correndo atrás disso. Está vindo diretamente em sua direção. Cada problema que você enfrentou nos últimos meses, cada atraso, cada luta silenciosa, cada momento em que se sentiu preso, tudo isso foi pressão acumulada para este exato momento de libertação. Sua energia está prestes a se ativar de uma forma que você não sente há anos. Sua confiança aumentará sem explicação. Sua clareza se aguçará. Sua direção se tornará inegável. Sua força parecerá estranha, como se você tivesse encontrado uma versão de si mesmo que sempre soube que existia, mas nunca conseguiu alcançar completamente. Isso não é motivação. Isso é mudança, uma mudança profunda, repentina, necessária. Áries, você não está se preparando para uma pequena mudança. Você está se preparando para uma ruptura na linha do tempo. Um momento em que tudo que antes lutava contra você finalmente se quebra a seu favor. E quando acontecer, você saberá. Seu corpo saberá. Seu espírito saberá. Seu caminho se abrirá com uma velocidade que parece irreal. Você está entrando em um momento feito apenas para aqueles que conseguem lidar com pressão, poder e propósito. E Áries, você foi feito para isso. Áries, você sabe exatamente de qual porta estou falando. Aquela que se fechou sem aviso. Aquela que te deixou confuso, chateado, e questionando seu próprio valor. Alguém foi embora. Alguém te descartou. Alguém subestimou a sua força. E por um momento, pareceu definitivo. Pareceu que algo importante escapou das suas mãos. Mas aquela porta não se fechou porque você não era boa, o suficiente. Ela se fechou porque o momento não era o certo. Ela se fechou porque algo por trás dela não estava pronto para te alcançar. Ela se fechou para te proteger de entrar em um espaço construído sobre dúvida, orgulho ou instabilidade. Agora tudo muda. O dia 3 de dezembro traz uma energia de inversão, nítida, repentina, certeira. A mesma porta que um dia te disse não está prestes a se abrir sozinha, sem que você precise bater. A mesma pessoa que te descartou sentirá a mudança. A mesma oportunidade que escapou voltará. O mesmo caminho que te bloqueou se transformará exatamente na estrada que você precisa seguir. Quando essa mudança acontecer, ela não virá suavemente. Ela chegará com clareza. Uma mensagem virá do nada. Uma situação da qual você desistiu se reabre. Alguém que pensava que você poderia ser substituído percebe que estava enganado a seu respeito. Um espaço que lhe foi negado de repente se torna livre novamente. Só que desta vez você entra com mais poder do que antes. Áries, isso não é coincidência. É recalibração. O universo não está devolvendo o que foi perdido. Está restaurando o que era seu ponto. Você suportou o silêncio, as demoras, os sinais contraditórios e as portas fechadas por um motivo. Cada revés te fortaleceu. Cada rejeição te obrigou a olhar para dentro. Cada pausa te preparou. Você não é a mesma pessoa que estava diante daquela porta meses atrás. Você está mais forte agora, mais lúcido, mais centrado, mais alinhado com o que realmente merece. Quando a porta se abrir novamente, sua energia te dirá instantaneamente se deve entrar ou continuar. E é isso que torna este momento poderoso. Você não se sentirá mais desesperado. Você não correrá atrás. Você não pensará demais. Você não se apegará à dúvida. Seu espírito reconhecerá seu valor e sua presença terá uma força que você não possuía no passado. As pessoas que te descartaram sentirão essa mudança primeiro. Alguém que te ignorou de repente prestará atenção. Alguém que duvidou de você questionará suas suposições.
Alguém que pensou que poderia te substituir perceberá que o vazio que você deixou não pode ser preenchido. Isso é reconhecimento kármico. Isso é correção energética. Isso é o universo voltando os holofotes para você, não porque você pediu, mas porque você mereceu. Ares. Você está entrando em um ciclo onde sua ausência falará mais alto do que sua presença jamais falou. As pessoas vão repassar conversas antigas. Elas vão repensar suas escolhas. Elas sentirão o peso do seu silêncio, não por culpa, mas por consciência. Consciência do que você realmente trouxe para a mesa. Consciência do que elas davam como certo. Consciência de quão rara é a sua energia. O retorno dessa porta não é sobre validação. É sobre confirmação. Confirma que nada do que você perdeu foi realmente uma perda. Confirma que o universo sempre redireciona o que está destinado a acontecer. Confirma que sua paciência não foi em vão. Confirma que sua intuição estava certa desde o início. Quando a oportunidade voltar, você sentirá uma mudança no seu corpo antes que sua mente a acompanhe. Sua respiração se aprofundará. Seu coração se sentirá mais leve. Seu foco se aguçará. Seu espírito sentirá um sutil chamado. Não por desejo, mas por alinhamento. O momento é diferente agora. A energia é diferente agora. Você é diferente agora. O que antes parecia rejeição, agora parecerá reconhecimento. O que antes parecia um fim, agora parecerá um começo. O que antes parecia decepção, agora parecerá o destino se corrigindo. E aqui está a camada mais profunda dessa mudança. Às vezes, o universo fecha uma porta não porque a porta esteja errada, mas porque você não estava pronto para o que havia por trás dela. Você precisava de crescimento. Você precisava de clareza. Você precisava de espaço. Você precisava de autoestima. Você precisava de força. E agora você tem tudo isso. Ares, esta porta se abre novamente porque você finalmente está alinhado com o que sempre desejou. Não por medo, mas por poder. Quando ela retornar, você não sentirá dúvidas. Você não sentirá pressão. Você não sentirá a necessidade de provar nada. Sua energia, por si só, mudará toda a dinâmica. Este é o momento em que o universo lhe mostra que nada que é destinado a você pode realmente ir embora. Pode haver uma pausa. Pode haver um atraso. Pode haver uma mudança de direção. Mas não pode desaparecer. E agora a porta que antes se fechava na sua cara se abre sozinha. Ares. Há algo que você nunca viu. Algo que se movia nos bastidores muito antes de você perceber que algo estava errado. Você não estava apenas vivendo seus dias normalmente. Você estava sendo protegido não por pessoas, não pela sorte, não pelo acaso, mas por energia. Uma força que estava entre você e um desastre que vinha direto em sua direção. Você pode ainda não acreditar, mas algo estava se aproximando. Uma traição, um problema financeiro, uma conexão que o teria drenado, uma oportunidade que parecia boa, mas que lhe custaria tudo. Você não viu isso se formando, mas algo superior viu. Seu caminho estava sendo protegido em silêncio. Você sentiu atrasos. Você sentiu bloqueios. Você sentiu confusão. Você sentiu algo o atrasando. Você pensou que era azar. Você pensou que alguém estava conspirando contra você. Você pensou que o universo o estava ignorando. Mas ele não o estava ignorando. Ele o estava protegendo. Cada revés que você enfrentou nessas últimas semanas não foi punição. Foi prevenção. Uma porta não estava se fechando para você. Ela estava se fechando para você. A situação que você pensava desejar teria desmoronado sob pressão. A pessoa em quem você confiava teria se tornado um problema. A oportunidade que te empolgava tinha custos ocultos. Você estava sendo redirecionado muito antes de perceber que precisava. E o dia 3 de dezembro é o momento em que a história oculta finalmente se revela. Esta data traz luz. O tipo de luz que revela o que estava disfarçado de bem. O tipo de luz que desvenda intenções que você não deveria ter percebido antes. O tipo de luz que te faz sussurrar: eu não sabia, mas algo dentro de mim sabia. Ares, houve conversas das quais você não participou. Planos que não incluíam o seu bem-estar. Energias que queriam ter acesso a você, mas não eram fortes o suficiente para estar ao seu lado. E cada uma delas foi bloqueada. Você pode ter se sentido sozinho. Você pode ter se sentido deixado para trás. Você pode ter se sentido rejeitado.
Mas você não estava sendo rejeitado. Você estava sendo elevado. Seu espírito foi removido de lugares onde o mal crescia. Sua energia foi afastada de qualquer pessoa que não conseguisse lidar com a sua ascensão. Seu caminho foi redirecionado para longe de cada fenda, armadilha e colapso à frente. É assim que a proteção se parece. Às vezes, a proteção parece uma perda. Às vezes, a proteção parece uma rejeição. Às vezes, a proteção parece um vazio. Às vezes, a proteção parece uma pausa inexplicável. Mas a proteção nem sempre é confortável. Ela é precisa, ponto, e aqui está a verdade mais profunda. Havia alguém em sua vida que não estava destinado a seguir em frente com você. Você sentiu a mudança dessa pessoa. Percebeu a diferença. Sentiu o desequilíbrio. Mas não sabia porque não conseguia manter a conexão. O universo sabia. A presença dela em seu próximo capítulo teria arruinado tudo. A energia dela teria atrapalhado seu crescimento. As intenções dela não estavam alinhadas com o seu destino. Então o universo interveio, mesmo que doesse. Mas a proteção não vem apenas pelo silêncio e pela distância. Às vezes, ela vem através das pessoas. Alguém conectado a você, seja por amizade, trabalho ou coincidência, sentiu algo que você não sentiu. Essa pessoa captou o que você não percebeu. Ela pressentiu o perigo antes mesmo de você ver qualquer sinal dele. Ela te protegeu sem dizer uma palavra. A intuição dela reconheceu sua importância muito antes de você reconhecer a dela. Uma pessoa surpreendente em sua vida tem agido como uma parede silenciosa, redirecionando energia, bloqueando interferências, te afastando do caminho errado. Você não percebeu o papel dela porque a verdadeira proteção nunca pede atenção. E agora, com a aproximação do dia 3 de dezembro, essa energia protetora se ativa completamente. Você olhará para o seu passado recente e verá padrões que nunca havia percebido antes. Você perceberá que certos finais o salvaram, certos atrasos o protegeram, certas mudanças o mantiveram em segurança. Você perceberá que tudo o que deu errado, na verdade, deu certo. O que você pensou ser um revés foi o universo se colocando à sua frente como um escudo. O que você pensou ser uma perda foi o universo removendo o que poderia ter destruído sua paz. O que você pensou ser confusão foi o universo abrindo espaço para a clareza. Este é o momento em que sua perspectiva muda. É quando você olha para trás e vê as mãos invisíveis que o guiaram. É quando seu coração finalmente entende por que o último capítulo pareceu tão pesado. A proteção esteve com você o tempo todo. Ela não se anunciou, não o avisou, não explicou, simplesmente agiu. Áries, você não desviou de uma bala. Algo se colocou na sua frente por você. E a energia que o protegeu ainda não terminou. Agora, a força está aumentando, afastando tudo que carrega tensão oculta, fechando caminhos que serviam para distraí-lo, removendo pessoas que não podem acompanhar sua ascensão. Limpando seu futuro para que seu próximo passo seja seguro, preciso e alinhado. Você não foi abandonado, Você não foi rejeitado, Você foi preservado, E agora, a proteção que atuou em silêncio finalmente revela seu propósito. Guiá-lo, aonde você sempre deveria ir. Áries, seu dinheiro não estava preso. Não estava bloqueado. Não havia desaparecido. Estava apenas esperando, aguardando o momento exato em que você estaria pronto para recebê-lo sem perdê-lo novamente. Uma mudança financeira vem se formando ao seu redor há semanas. Você sentiu a pressão, a desaceleração, os custos inesperados, os atrasos sem sentido. Toda vez que pensava que as coisas estavam se estabilizando, algo o puxava para trás. Toda vez que tentava avançar, o progresso parava. Você pensou que era azar. Pensou que algo estava conspirando contra você. Pensou que o universo estava ignorando seus esforços. Mas essa não era a verdade. Sua energia financeira estava em uma zona de espera. Não negada, não apagada, apenas pausada. Pausada até que o momento fosse oportuno. Até que as pessoas erradas saíssem do seu círculo. Até que a oportunidade certa surgisse para você aproveitar. E agora, 3 de dezembro destrava essa pausa. Esta data traz consigo uma onda, intensa, direta, inevitável, um movimento repentino na sua área financeira que atinge rapidamente, sem aviso prévio, sem preparação, sem hesitação.
Você está prestes a presenciar uma mudança que parece que finalmente tudo se encaixa. Um pagamento atrasado é processado. Uma aprovação que você achava esquecida surge de repente. Um crédito, reembolso ou ajuste de saldo aparece do nada. Uma oportunidade relacionada à renda se abre com precisão. Uma chance de ganhar mais, crescer mais ou garantir mais surge diante de você com uma força que você não pode ignorar. Áries, isso não é coincidência. Isso é alinhamento. Seu dinheiro não estava fluindo porque algo em sua vida não era estável o suficiente para sustentar a abundância. Havia energia ao seu redor que poderia tê-lo drenado, ou pessoas conectadas a você que não estavam destinadas a compartilhar esse próximo nível. O universo reteve sua bênção até que o campo estivesse limpo, até que seu foco se aguçasse, até que seu caminho se abrisse. Agora, tudo se liberta de uma vez. Você sentirá antes mesmo de acontecer. Uma mudança repentina no seu humor, uma explosão de clareza, uma estranha onda de confiança, a sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Sua intuição se aguçará, seus pensamentos se acelerarão e seu espírito sentirá movimento. Então, a grande virada chegará. Áries, essa mudança financeira não acontece lentamente. Ela vem de repente, como uma porta que estava trancada há meses se abrindo com força. Você verá sinais no seu celular, na sua conta bancária, nas suas conversas, nas suas oportunidades. Você sentirá a pressão sair do seu peito como se o universo finalmente dissesse: agora. O fluxo de dinheiro retorna quando seu caminho está alinhado. E agora, seu caminho está se abrindo mais rápido do que nunca. Este é o momento em que tudo o que estava esperando começa a se mover em sua direção. Não uma coisa de cada vez, mas tudo de uma vez. Áries, sua transformação financeira começou. Notícias surpreendentemente boas. Número 4. A pessoa que pensa em você aparece. Áries, existe alguém cuja energia tem circulado você como um eco silencioso, uma atração familiar que nunca se dissipa completamente. Essa pessoa tem sentido sua presença em momentos sobre os quais não fala. Ela tem se lembrado de como sua presença mudou o mundo dela. De como suas palavras permaneceram com ela por mais tempo do que esperava. De como sua ausência criou um espaço que ela não conseguiu preencher com distrações ou outras conexões. Por dias, talvez até semanas, a mente dela tem vagado de volta para você nos momentos mais inesperados. Ela estará no meio de algo simples, algo comum, e de repente sua lembrança a atingirá com toda a força. Não é nostalgia. É reconhecimento. É a constatação de que algo entre vocês nunca terminou completamente, nunca se resolveu completamente, nunca se encerrou completamente. No dia 3 de dezembro, essa atração silenciosa se transforma em ação. Chegará o momento em que seus pensamentos se tornarão altos demais para serem ignorados. Ela sentirá a necessidade de entrar em contato. Sentirá a pressão de palavras inacabadas subindo em seu peito. Mais do que tudo, sentirá a necessidade de se reconectar com você. Não por fraqueza, mas por clareza. Eles finalmente estão entendendo o que seus corações vêm tentando dizer o tempo todo. Para alguns, será alguém que se afastou rápido demais. Para outros, alguém que não lutou pela conexão quando deveria. E para alguns, pode ser alguém que nunca disse o quão profundamente sentia. Agora, esses sentimentos estão vindo à tona. Eles têm questionado suas escolhas. Têm pensado em como a vida era diferente quando você estava nela. Têm repassado conversas, momentos e promessas que não cumpriram. E algo dentro deles está despertando. No dia 3 de dezembro, a energia se torna forte demais para ser silenciada. Você pode receber uma mensagem que parece surgir do nada, mas faz todo o sentido. Pode ouvir algo que confirma tudo o que você pressentia, mas não conseguia provar. Pode sentir uma mudança repentina, como se o ar ao seu redor mudasse, porque emocionalmente essa pessoa está se aproximando. Isso pode se manifestar de várias maneiras. Uma ligação tarde da noite porque ela não conseguiu mais guardar o que sentia. Uma mensagem de texto que começa simples, mas carrega o peso de tudo o que ela não disse. Um aparecimento repentino online, pessoalmente ou por meio de um amigo em comum, porque o universo alinha o momento perfeitamente. Uma confissão que revela o que realmente sentiram, o que realmente desejaram, o que estavam relutantes em admitir. Um retorno que, desta vez, parece diferente. Mais realista,
mais honesto, mais intencional. Seu coração esteve em conflito por muito tempo. Tentaram seguir em frente. Tentaram se distrair. Tentaram fingir que não sentiam nada. Mas, a cada vez que tentavam afastar o sentimento, ele retornava com mais força. A cada vez que tentavam se concentrar em outra coisa, sua lembrança surgia como uma onda da qual não conseguiam escapar. Agora, essa resistência interna está se rompendo. Não se trata de controle fingido. Trata-se da verdade deles finalmente se sobrepondo ao medo. Você pode pressentir algo antes que aconteça. Não como um sinal, mas como uma sensação, um peso, um calor, uma mudança emocional repentina que o faz parar. Esse momento é a energia deles invadindo sua consciência. Porque, no dia 3 de dezembro, a distância diminui, o silêncio se quebra, a conexão avança e a pessoa que estava pensando em você finalmente se revela. Ares. Existe um motivo para este momento ser diferente. Existe um motivo para seu espírito se sentir mais pesado, mais aguçado, mais vibrante, mais desperto. 3 de dezembro não é apenas uma data no calendário. É um ponto de virada que vem se construindo silenciosamente em segundo plano na sua vida. Cada atraso, cada rejeição, cada decepção amorosa, cada porta fechada estava te puxando para este momento de alinhamento. Você não foi escolhido por sorte. Você foi escolhido porque perseverou onde outros sucumbiram. Você continuou quando tudo ao seu redor dizia para parar. Você continuou acreditando quando sua fé foi testada. Você continuou se erguendo quando tinha todos os motivos para cair. Agora a energia muda a seu favor. Este é o momento em que o peso se dissipa. Este é o momento em que o caminho se abre. Este é o momento em que sua linha do tempo se abre como um portão finalmente destrancado. Nas próximas horas, algo se move. Algo se rompe. Algo dá um passo à frente. Algo há muito adiado começa a se aproximar rapidamente de você. 3 de dezembro marca o início de um novo ciclo. Um ciclo escrito para você, não contra você. Áries, sua história não termina aqui. Sua história começa aqui.